Perfeito. Agradeço a todos os presentes mais uma vez. Estamos fazendo a abertura, né, de palestras hoje, né, com uma segunda palestra. Estamos tendo uma outra palestra já acontecendo, da nossa sexta edição do Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica e também da nossa 9ª Semana de Responsabilidade Social. Alegria muito grande porque o nosso evento ele se consolida, né? Principalmente, né, porque apostamos desde o ano passado na possibilidade do evento online. Eu percebi que poucos eventos ocorreram no ano passado, houve muita dúvida, muita dificuldade. Apostamos nessa possibilidade e parece ser aí a nossa continuidade, né? Temos uma alegria muito grande de receber nessa edição do Congresso, além dos nossos pesquisadores, participantes, palestras do campo da arquitetura, né, juntamente com o campo da saúde. A edição desse ano traz, né, 3 palestras no campo da arquitetura, e desde já eu agradeço muitíssimo à professora Josana, ao professor Bernardo, que nos trouxe, eles nos trouxeram as indicações e que fortalecem e contribuem o nosso congresso. Mas também, acima de tudo, uma alegria muito grande de hoje, no evento, né, digamos assim, na noite de abertura desse congresso, contarmos com a presença do professor Paulo Luso, professor da casa, e que vai nos falar de uma grande possibilidade da intersecção da arquitetura sendo realizada, né, do ponto de vista do campo da internacionalização. Mas agradeço desde já, professor Paulo Luso, pela disposição em nos ajudar a estar conosco, né? Obrigado pela sua presença e participação. E também a professora Josana, que vai fazer a devida apresentação, né? E vai atuar como mediadora. Professora Josana, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, indicação do professor, participação, né? Eu passo a palavra para você, sem muito mais delongas, para a gente poder ter aí o melhor dessa noite, desse conteúdo. Agradecendo desde já também a presença, né, da professora Regina, professora Márcia, professor Bernardo Capucci e todos os nossos demais convidados. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite a todos e todas. Vocês me escutam? Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Obrigada, professor José Aparecido, pela apresentação, professor Paulo Luso, professora Regina, professor Bernardo, professora Márcia e todos que estão aqui. É uma alegria para a gente começar esse evento. Na verdade, trata-se de um evento, né, que inicia uma série de palestras dos cursos de arquitetura e design de interiores. A gente continua aí nas comemorações dos 40 anos do curso de arquitetura e urbanismo, acho que já 41, né, e do curso de design de interiores, 18 anos. Para a gente é uma alegria ter o professor Paulo Luso conosco. O professor Paulo Luso é arquiteto, desenhista industrial, mestre em construção civil e docente do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ele tem uma importante contribuição nos 2 cursos e hoje ele vai falar para a gente dessa experiência possível de projeto, né, reunindo aí continentes e países, né, Paulo? Paulo, eu fiquei só com uma dúvida que me veio aqui, eu tinha quase certeza, mas eu fiquei com medo de falar errado. Você é egresso do Isabela, não é? Sim. Sim. Formado no final de 1989. Então, para a gente é uma alegria, né? Quando o professor José Aparecido fala da Raquel Canguçu, né, como a futura professora, não é em vão, né, Paulo? E hoje tem uma ex-professora aí assistindo, a Regina. Foi minha professora. Você lembra, Regina? Olha que bacana, gente, né? São muitas histórias, muitos encontros nesses cursos, né, que envolvem arquitetura e design, e para a gente é uma alegria te ter aqui hoje, Paulo, a gente poder te ouvir, né, você falar do seu percurso e dessa relação de projeto tão bacana. Passo a palavra para você e te agradeço imensamente. Vamos lá. Obrigado, Josana. Obrigado, professor José Aparecido, pelo convite. Acho que essa ideia saiu da cabeça da Josana e parece que vai dar certo. Vamos ver. Eu reuni alguns projetos desde 2007 até 2019, porque a gente paralisou o último, que eu vou mostrar por causa da pandemia, mas faltam poucas coisas, né? E aí esse último, até as fotos não são profissionais, né? Porque não está tudo pronto ainda, né? Mas eu fico feliz de poder passar essa experiência, né?
que eu nunca podia imaginar que isso poderia acontecer quando eu me formei, né? Na minha cabeça era impossível, né? E aconteceu, né? E eu tenho algumas fotos, alguns desenhos, e posso contar essa história, né? De 2007 até hoje. Então, vou compartilhar aqui para a gente começar. Apareceu, Josana? Apareceu, Paulo. Tudo certíssimo. Então, vamos lá. Bom, aqui é o Millennium Dome, né, que foi, a obra foi finalizada em 1999, para a passagem do milênio, né, pela construção do arquiteto Richard Roger, né, que fazia parte do master plan para a península de Greenwich, no margem sul do rio Tâmisa, na Inglaterra. E ele durou 2 anos, né? No final do ano 2000 já estava fechado, porque não deu muito certo, né? E depois, em 2007, a companhia telefônica DO2 comprou esse espaço e transformou internamente. Tem uma grande arena que tem vários shows, né? E shows de vários famosos, né? Um lugar bem interessante. E parece um shopping, tem cinemas, tem restaurantes, né? E esse meu cliente, eu conheci a mulher dele a princípio, porque ela é brasileira, comprou uma casa aqui no Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, e o marido é iraquiano, naturalizado inglês. Ele foi para a Inglaterra com 18 anos. E fiz a reforma aqui no Mangabeiras, eles gostaram, e um dia ele me telefonou, perguntando se eu queria fazer esse projeto de 900 metros quadrados. E foi um susto enorme, porque eu nunca imaginei isso, que isso poderia dar certo, né? E falei que ia pensar, né? Eu fiquei com tanto medo, passei uma semana quase sem dormir para dar o retorno para eles, porque era meio que urgente, né? E eu acabei aceitando, fui com muita preocupação, mas eu fui e enfrentei, né? Esse primeiro projeto, que é o Rodízio Rico, é uma rede de restaurantes que eles têm em Londres, e esse foi o quarto restaurante da rede deles que a gente fez. Então, o primeiro, aqui a gente vê uma plantinha do milênio, né? E a gente pode ver a localização aqui do rodízio, né? Dentro do milênio, é um lugar bem interessante. Aqui a gente pode ver, vou marcar aqui para vocês verem. Aqui é o restaurante, são 2 pavimentos, 900 metros quadrados. E quando eu tive que ir lá, a princípio, em 2007, para fazer a medição do local, né? Então, por incrível que pareça, né? Nem treino eletrônico eu tinha. Eu levei a treino e fui fazendo as medidas e mandando aqui para o escritório, por e-mail, para o pessoal, tirava foto, mandava, e eles iam desenhando aqui para poder ir adiantando, porque nesse primeiro momento eu fiquei lá só 15 dias, né? Tive que ausentar do Isabela, alguns professores me substituíram na época, e eu fiz a medição, que é o primeiro passo, né, do trabalho da gente. Mas, por incrível que pareça, a planta que eu tinha era exatamente com as mesmas medidas que eu tirei lá no levantamento. Mas foi bom, porque eu passei e trabalhei ao mesmo tempo, né? Mas, se eu não tivesse ido, daria para projetar, porque eles são precisos, bem precisos na construção. Bem diferente aqui do Brasil, né? Foi a primeira diferença que eu vi, né? Que lá o que está no projeto é exatamente o que está na obra, né? Então, aqui a gente está vendo algumas imagens, o milênio estava sendo todo reformado para inaugurar, né? E a gente já fazendo o restaurante, né? Interessante que a obra, né, é uma obra limpa, uma coisa interessante você tem que vestir o casaco, pôr um boné, uma bota especial, né, para poder entrar, é cheio de protocolo, né?
mas foi bacana essa experiência. Aí são os desenhos, eu tinha uns xerox da planta, então fiz a medição, e isso que veio para o escritório, né? E nesses 15 dias lá, eu comecei a ter algumas ideias de como seria, né? Como que seria esse espaço, né? E comecei a fazer alguns croquis, apesar de estar com o computador também, eu fiz uns croquis à mão e mostrava para o cliente, nada ele gostava. Tinha que fazer uma escada de um pavimento para o outro que não tinha, e ele não gostava, não gostava. E nessa época eu estava num hotel, que eu fiquei num hotel, e eles me apresentaram um arquiteto inglês, que eu podia trabalhar no escritório dele, e foi o arquiteto que assinou a responsabilidade técnica do projeto. Uma outra coisa interessante, que ele cobrou o mesmo valor que eu cobrei só para verificar e assinar, porque a legislação toda veio e eu verifiquei toda a legislação, então o projeto foi correto, né? Não teve dúvida, né? Mas o maior problema era o projeto da escada, né? Que aqui a gente está vendo a planta do primeiro andar, né? Essa escada que ele gostava, né? Então toda essa parte aqui, essa escada curva, né? Quando ele aprovou o projeto foi através dessa escada, né? E aqueles croquis anteriores que eu fiz, né? Aqui eu já estava pensando porque ele queria aqui no meio, onde está esse bar aqui na entrada, que são as portas de entrada, ele queria o Cristo Redentor, imagina colocar o Cristo Redentor aqui no meio, porque é um restaurante brasileiro, o Rodízio Rico, né? É um rodízio igualzinho a gente tem aqui, só que eu aí bati o pé, né, para não ter esse Cristo aqui, né? Aí fiz o bar, né, e comecei a me inspirar na jabuticaba, né? A jabuticaba, eu falei, é melhor do que o Cristo Redentor para simbolizar, né, o Brasil. Então, a gente fez um grande outdoor com a jabuticabeira nessa parede aqui, tá? Ele fica aceso. E aqui eu fiz alguns painéis, que vocês vão ver, que é a jabuticaba verde, jabuticaba vermelha, preta, e depois a jabuticaba estourada. Aí, quando ele viu o painel da estourada, ele não quis de jeito nenhum, falou que as pessoas iam ter nojo, né, na hora de ver essa imagem, né? Então, ficou só o painel da jabuticaba, que os ingleses acham que é cereja, alguma coisa assim. Então, a gente fez a cozinha no segundo andar, aqui uma praça de garçom com monta-carga aqui no fundo, né? E a área de churrasco, né? E a área do buffet aqui central. E o bar bem na entrada, tá? O segundo, aí tem o desenho colorido, né? Mostrando esse primeiro pavimento. E esse círculo aqui que não foi feito era a representação da jabuticaba aqui. E a escada curva, né, que vinha até, isso tudo aqui é metálico, que não tinha, vem até o elevador para deficiente, né, que a gente teve que colocar aqui, apesar de ter o banheiro aqui no fundo para o deficiente, né, um banheiro acessível. Aqui a planta do segundo andar é um espaço maior, somando os dois dá por volta de 900 metros. Aqui a gente fez os banheiros, o bar, né? Interessante esse bar que foi executado aqui no Brasil pela antiga Casa Design da Helena Rios, né? Que hoje a loja já fechou, né? Não existe mais. E a gente fez o bar aqui, mandamos por container, né, com o manual de montagem, tudo direitinho. A adega também, a mesma adega que eu já tinha usado na Choperia Pinguim, aqui em Belo Horizonte, a gente fez uma cópia, né, e mandamos para lá, com o manual de montagem também, para ser possível. É interessante que esse tipo de projeto ele faz a gente envolver mais, né? Mesmo com a distância, você o tempo inteiro está recebendo informação e está verificando, né? Todas as questões. Se chegava alguma coisa no container que chegou lá e estava quebrado, ele mandava a foto na hora para eu resolver o problema, porque chegou uma luminária quebrada, né? Então, sim, o tempo inteiro, enquanto não fica pronto, a gente está envolvido. Aqui é o 3D em 2007, sem render, né? Que a gente conseguiu fazer aqui no escritório na época, né? Aqui a gente fez uma fonte aqui na entrada, e aqui vocês estão vendo dois painéis de madeira do lado da fonte, né? Tem
é interessante, Josana, que esses painéis foram executados pela Divino Ofício, uma loja da Andréia, que foi nossa aluna aí do design, logo no início do curso. Então, ela ajudou a gente, fez esses painéis, eu levei muita bronca, porque eles são enormes, e ele foi montado. Então, para transportar e chegar lá, né, no local, foi muito complicado, né? Eu não pensei nisso. Já a adega aqui embaixo, ela foi toda desmontada, né? Então, aqui são o anteprojeto que a gente apresentou, aqui tem o painel, né, com a jabuticabeira, que foi um banco grande também da Casa Design de tora de madeira. As mesas é desenho da Helena também. E aqui a gente fez os painéis, né, que ele pediu para não colocar depois, né? Aqui o mesmo desenho repetido, né? Aqui as luminárias foram feitas por um artista aqui que já fazia vitral para mim, então ele fez essas luminárias, né? E uma delas chegou quebrada lá, eram dois diâmetros diferentes e a gente ia colocar em alturas diferentes, né? Que é esse 3D que vocês estão vendo. E aqui o desenho da escada fazendo a curva, né? Aí a legislação lá são 12 espelhos, tem que ter o patamar, é diferente daqui, que são os 19, né? Aqui é o Andrew, o arquiteto, né, que assinou o projeto e onde eu trabalhei enquanto eu estava lá, né? E nesse momento também eu visitei marcenaria, né, para ver de perto o que tinha, qual madeira, né? Aí as madeiras são bem diferentes, né, das nossas aqui. Loja de material de acabamentos, tudo era foto que eu tirava, porque o meu medo era encontrar um outro mundo e não era o mesmo mundo, né? Os mesmos materiais, tudo a mesma coisa que a gente tem aqui, tem lá, então é tranquila a especificação. Algumas coisas de lá que são mais caras, lógico por causa da Libra, né, do euro. Aqui a gente entrou já no detalhamento do bar, então já detalhava com todas as especificações certinhas, né, para não dar dúvida. E agora esse bar, né? Aqui na foto superior, vocês estão vendo, ele foi montado numa marcenaria na Itália. São os italianos que são amigos desse meu cliente. Então, imagina, eu desenhei aqui e montaram lá na Itália. E depois transportaram para Londres, né? Para o restaurante. As fotos de baixo já são as fotos da montagem no local. Mas a marcenaria foi toda feita na Itália e vocês vão ver outros exemplos aí, né? Aqui, ó, a montagem do painel, o super painel lá da nossa aluna de design que ela fez, e a Pedra São Tomé, que ele é doido com Pedra São Tomé, a gente colocou no container para fazer essa parede aqui de Pedra São Tomé. Agora foi os cacos, né? Foram de container. Que é a montagem do painel, da fonte, né? A obra acontecendo, o elevador, ali o backlight, né? da jabuticabeira. Aqui o bar que foi feito, fiquei muito triste porque a madeira, ela era uma madeira rústica, né? E lá é complicado porque não pode ter ferpa, não pode ficar áspero, porque se a pessoa machucar, entra na justiça. Então, aí tudo bem que lixasse, passasse uma cera, mas olha só, passaram um verniz brilhando, né? Mas é assim, né? E vocês estão vendo uma luminária lá no final. Essa luminária, vocês não acreditam. Iluminavam Belo Horizonte antigamente, e meu pai comprou um monte no ferro velho uma vez, estava lá no sítio aquele monte, e eu não tinha nota fiscal para mandar no container a luminária. Então, escondi dentro do armário um monte de luminária, e elas chegaram, né? Chegaram e estão lá, né? Iluminando o restaurante, né? Aqui uma foto da montagem da escada acontecendo. Aqui são os problemas, né? O problema da madeira, aí mandava foto, eu tinha que resolver uma luminária quebrada, que ele mandou também, a mesa que chegou cheia de defeito, né? Que a gente aí eu conversava aqui na loja para a gente ver o que podia fazer, né? Aqui o desenho do backlight, né? E aí a jabuticaba acesa, né? Que deu enfeitou o espaço, né? E é uma fruta brasileira, né? Então foi um tema interessante que a gente usou aí.
Aqui depois detalhamento do buffet, né? Foi detalhado também, aí já o buffet funcionando, né? É igualzinho aqui o rodízio, né? De carne. E a adega que a gente fez, o segundo andar, com piso de demolição que foi também de madeira. Aí já a escada pronta, ali a foto superior do lado esquerdo, né? Você está vendo a escada, o banco de madeira, a jabuticabeira, o bar, né? Central aí bem na entrada, tá? É um lugar que dá muito movimento por causa dos shows, né? Agora na pandemia não, mas quando tem um show isso fica lotado. Então a primeira coisa que ele me pediu foi uma mesa bem desconfortável para a pessoa sair rápido, para ele ter mais lucro, né? Então as mesas são de 70 de largura, né? E bem apertadas, por 1,20, imagino. Então, é um espaço que você quer sair logo, né? Que não dá, né? A cadeira também não podia ser muito confortável. Então, a gente está vendo aí o bar visto de cima, a escada e o barzinho lá da Casa Design superior do lado direito, né? Com os bancos da Casa Design também, que foram daqui, tá? Aí outras fotos, as luminárias lá do sítio, né? Iluminando o balcão, né? E na parte de baixo, as luminárias que foram feitas aqui, que a gente mandou também pelo container. Aqui é uma foto da entrada do restaurante, dentro do Milênio, né? A gente pode ver a grande tenda, né? Ali, vocês estão vendo aqui na cobertura, né? E é um espaço super agradável, tá? Assim, você passa um dia aqui dentro e tem sempre coisa para fazer de entretenimento. Aqui foi no dia da inauguração, né? Que estava lotado, né? Só para vocês verem. E saiu no jornal também, lá de Londres, a inauguração do restaurante, né? No final eu estava estressado, mas estava feliz de ter dado certo, né? Aí passaram-se 4 anos, né? 2007 que a gente fez esse outro, aí ele chamou de novo, mas para Birmingham. Birmingham, a 2 horas ao norte da Inglaterra, né? Bem mais frio que Londres. E foi nesse espaço aí, The Coop, né? Que a gente fez o novo projeto, né? Começou da mesma maneira o levantamento, né? Fomos lá, esse arquiteto, né? Ele trabalhou com Norman Foster nesse prédio, né? Que a gente chama de Pepino lá em Londres, né? O mesmo arquiteto que fez o The Coop, né? Ele separou, não trabalha mais com Norman Foster no escritório dele e montou o escritório e foi a primeira obra que ele fez depois que ele saiu do outro escritório. Esse prédio é interessante porque, de um lado, ele dá para a rua, né? E do outro lado dá para esse canal, que são canais que foram construídos depois da Revolução Industrial, que era para transporte, né? E ficaram meio abandonados, agora eles estão voltando, né? Então a gente vê barco, as pessoas morando no barco, né? Passando no canal, e o restaurante está aqui nesse andar, mesmo nível da passarela, né? É o restaurante e a cozinha nesse primeiro andar do prédio aí, uma parte dele é a parte superior do restaurante. A gente fez a cozinha, os banheiros, tá? Ficaram em cima. Aí só para ver o entorno, né? O canal, né? Que é bem agradável e nesse final desse canal, nessa parte, né? Aqui a gente está vendo quase que a entrada do rodízio. A gente vê vários restaurantes, né? Ali tem uma escada que o pessoal fica sentado e depois entra num shopping ali naquele prédio, aqui um shopping bem grande, cheio de lojas, de restaurantes também. Então, o local é muito agradável. Eu acho que mais do que o do Milênio, né? Aqui é mais agradável. Aqui dá para a gente perceber, né? Aquela escadinha subindo, né? Aí logo ali em cima já é o rodízio, né? Que a gente tinha que projetar. Aqui a entrada, né? Esse prédio ele é vazado no meio, né? E chove dentro dele. Então a água é recolhida nesse círculo aí embaixo, né? Então quando está chovendo o prédio tem um buraco. É um prédio grande, tem hotel,
tem apartamentos, tem lojas, tem um spa no térreo, né? Tem muita coisa lá dentro. Aqui, né, mais uma vez, voltamos lá para fazer a medição. Então, esse é o primeiro andar, né, do rodízio. A gente está vendo ali, depois desse buraco, o segundo andar. Então, eu tinha 2 vãos desses abertos para conseguir desenhar a escada, né, de um pavimento para o outro. E foi solicitado que fosse nesses vãos, né, para não ter que abrir em outro local. Aqui a varanda, dando para o rio, esse canal aí, né, não é rio, é canal, ele é interessante que ele inspirou as ondinhas que a gente queria fazer. Eu até queria verde e branco, mas como era o desenho de Copacabana, ele pediu para ser na real, branco e preto, né? Aqui o segundo pavimento, a gente pode ver a obra, né? O pilar certinho, né? O tijolo assentado certinho. É uma coisa impressionante. Aí tiramos todas as medidas, mandamos para o escritório. Chegou aqui, os meninos falavam por telefone: não precisa medir mais, está batendo tudo, né? Então, é exatamente, né? Até parece que depois de construído eles voltaram lá e mudaram o desenho, mas isso não é verdade. O desenho já era do projeto antigo mesmo. Aqui foi a medição, olha só a planta do espaço, né? Quando eu vi isso, falei: nossa, mãe, como é que vai ser, né? Trabalhar esse espaço todo recortado, né? Achei que ia ser difícil. Saí medindo tudo, mandei para cá, para já ir desenhando no CAD, né? Porque aí é o segundo andar, tá? E esses edifícios, eles têm ligações, entradas de serviço, então facilita muito o projeto, né? Então aí já é o desenho no AutoCAD, né? Depois das medidas conferidas, e o desenho do segundo andar, as elevações, das aberturas no segundo andar. Tá? E aí já o projeto, né? No caso, um anteprojeto que a gente fez, com layout, né? Aí acabei entortando esse bar aqui, né? Um pouquinho para combinar com essa quantidade de recorte que tinha no prédio, né? Então, o que a gente fez? Aqui em cima, a cozinha, subindo essa escada que a gente projetou dentro daquele vão, né? Você chega aqui nos banheiros, né? O banheiro masculino e feminino. E tem uma porta falsa, né? Que dá para circulação da cozinha e vestiário de funcionário. Vestiário de funcionário é uma coisa, né? Não pode gastar área. Então, imagina, olha o tamanhozinho que ficou, né? E a cozinha com monta-carga, e o monta-carga descendo, saía nessa área, né? Que é um corredor de serviço, né? Que atende o buffet aqui, né? Perto da churrasqueira, que tem um outro corredor, né? Então, eles acabaram aprovando esse layout. Aí, como é o mesmo software, a gente conseguiu colocar, né, o desenho em cima da planta, do pavimento, né, do decúbito, né, para sentir como é que ficaria, né? Algumas portas a gente abriu, outras a gente pediu para manter fechada, né, para poder fazer um raciocínio aqui dentro desse espaço que parece um shopping, né, com essa abertura central. Então, a gente conseguiu colocar aqui, né, os pilar com pilar, tudo certinho, bateu certinho. E aqui o pequeno espaço no pavimento superior, né, que é a cozinha com ligação para a entrada de serviço, né, a escada chegando nos banheiros, né, então a gente conseguiu enxergar isso dentro do projeto inteiro, né. Aí começou, né, em Birmingham, foi muita coisa daqui, quase tudo, né. Eu acho que ele estava um pouco confiando mais em mim e deixou eu resolver, né, quase tudo por aqui mesmo, né. Uma ou outra coisa os italianos fizeram. Então, o Pedro Baiano, que era em Sete Lagoas, hoje ele está em Trancoso, com a loja lá em Trancoso, que trabalha com madeira de demolição, né. Então, ele fez os armários, né, que tem algumas fotos, e algumas fotos já preparadas para a gente colocar no container. Eu fiquei lá um dia inteiro, né, colocando, né, para onde que ia cada coisa, né? Os armários não precisou, mas quando era madeira, né, aí a mesa
Eu queria uma policromia, a gente ficou lá testando, né, com branco, para mandar a mesa, a de cima estava horrorosa, aí mandei limpar, e a gente participando, né? E essa peça de madeira que foi para o bar, ela tem 7 metros de comprimento, imagina, né? E ela foi inteira dentro do container. Aqui as mesas, aqui do lado, que ficam perto da churrasqueira, lá no primeiro andar, já prontas também, elas foram prontas, né? Aqui as portas dos banheiros, né? Dos sanitários, né? As outras portas que ele gostou quando eu mandei a foto, ele queria fazer um biombo, e acabou fazendo um biombo com essas portas antigas, né? E aqui tudo preparado para o container, né? Colocamos um aviso para onde ia cada coisa, então foi super tranquilo, porque chegava lá, eles separavam a madeira e tinha que dar certo, porque a gente calculava aqui no projeto a metragem, mandamos a madeira, né, na metragem correta, e a colocação foi tranquila, né? Então, isso tudo aí foi preparado em Sete Lagoas, né, para o container. Aqui, já tudo... Agora, imagina, isso é o lavatório do banheiro. São dos 2 banheiros. Olha o tamanho dessa peça e o peso. Eu fiquei com pena das pessoas carregando isso para pôr no container. Mas ele mandou fazer aqui. Queria que fosse daqui já pronto, que era só colocar. E isso, para chegar lá na obra, né, as pessoas sofreram, porque é muito pesado, né? Isso aí é impossível de carregar. E a peça, vocês vão ver lá dentro do banheiro a foto, chegou inteirinha, sem problema, né? Aqui os ladrilhos, ladrilho hidráulico, que a gente resolveu colocar no piso, né? Foi feito em Barbacena, os ladrilhos hidráulicos do Barbacena, né? E eles não tinham o desenho que eu queria do piso de Copacabana e fizeram um molde e a gente executou, né? E para isso eu tive que auxiliar, né? Aqui enchendo o container, né? Já para ir para Santos, né? Para poder embarcar para a Inglaterra. Aqui um 3D do banheiro masculino, esse azulejo é bem legal, que ele é o pavão da fábrica Pavão, né? Ele é 1515 e ele tem esse desenho que lembra um pouco o desenho de Copacabana, a gente usou nos banheiros, né? Para aí o detalhamento de banheiro. E aqui a foto, olha a foto e o lavatório. O lavatório que estava lá em Sete Lagoas, agora está lá em Birmingham. É engraçado pensar isso, né? E um transtorno para ele chegar lá e conseguiu chegar e está inteiro. Isso é uma foto do banheiro, as madeiras lá dos boxes, né? Dá para ver também, né? E o granito em obra lá tem que chegar do tamanho exato. Tudo tem que ser medido, cortado na marmoraria. Não pode cortar nada em obra. Não tem maquita, não tem... Você falar em cortar alguma coisa na obra, eles falam que não, de jeito nenhum não pode. Então, se der algum problema, tem que ir para a marmoraria e acertar, mas lá na obra não pode. Então, é assim que funciona. É tudo assim montado, né? Vocês vão ver no último exemplo como é que são as paredes, né? As lajes, é uma coisa que a gente não acredita, né? Que dá certo. Essa escada não foi fácil, porque dependeu de uma estrutura, né? Compatibilização com a estrutura, que foi feita pelo calculista e executada na Itália, a estrutura. E depois eles montaram no galpão lá na Itália a escada, né? E depois transportaram para Londres e remontaram lá de novo. Então, era tudo parafusado, mas tinha que testar no galpão da Itália para dar certo. Esse detalhamento me deixou meio maluco assim para dar certo, porque até o granito do piso teve que ter um desenho de cada degrau para ser cortado, para não precisar acertar na obra. Aqui vocês estão vendo esse desenho de cima, ó, todos os pisos, né? Já com a tirante derrapante, tudo certinho, com um ângulo certo, que é só encaixar, não podia assim, cortar nada, né? E aí as elevações, né, da madeira também, que a gente mandou. Aí o 3D do calculista que ele me mandou,
né? E eu pôs alguns pilares para suportar a escada, eu achava que ela podia ficar mais solta, e foi assim 2 meses discutindo essa estrutura, né? Até chegar num ponto, né, que a gente pudesse fazer o detalhe, né, e que ficasse bom, né? Aqui na Itália, a escada sendo montada no galpão na Itália, né? E vocês estão vendo tudo parafusado, que aí desmonta tudo e monta lá de novo, né? E tudo tem que ser os italianos para execução, né? Então é interessante, eles fazem tudo, mas tem horas que dão uns palpites na arquitetura também que eu não gosto muito não, mas às vezes tem que deixar, né? Deixar alguma coisa, deixa eles fazer da ideia também. Então aí a escada, né? Sendo montada, o guarda-corpo é todo fechado, então já veio com esses metalões aí para firmar o guarda-corpo. Aqui, já dentro do rodízio, no decúbito, já a escada sendo montada, né, durante a obra, né? Então, tem essas fotos aí da montagem, né? Olha só a dificuldade, né? A madeira sendo recortada, a curva da madeira, eles ligavam, perguntavam como é que podia fazer, né, para tudo dar certo. E o piso ali atrás, vocês estão vendo o início da colocação da paginação também do piso. E aqui a escada pronta, né? Depois de tudo pronto, a gente ainda colocou um LED aqui para acender, porque é interessante, eu nunca pensei nisso, mas o granito preto, ele cria uma sombra. Então, quando você vai descer a escada, dá uma sensação que você não está enxergando. Então, por isso que a gente teve que iluminar para ninguém tropeçar nessa escada, né? E aí as ondinhas, né, que como ali atrás daquele vidro tem o canal, né, eu queria imitar as ondinhas do canal, mas eu queria verde e branco, mas ele quis preto e branco para ficar de acordo com Copacabana. Ali as luminárias do sítio de novo, né, mandei escondido no armário, foi de novo, só que aqui eu pintei de preto em vez de verde, que aqui em Belo Horizonte era verde e branco, né? E esse tronco também, com essa mesa na entrada do restaurante. A madeira do teto também foi. Aqui a paginação de piso, né, com o desenho de Copacabana, né, que a gente pediu para fazer lá em Barbacena. Então, o que aconteceu? Né? Aí tive que ir a Barbacena para poder ver a execução do ladrilho hidráulico, tirar foto, e eles me ensinarem como que é a colocação, para eu poder fazer um manual para dar tudo certinho, porque o ladrilho de cimento, né, você tem que impermeabilizar direitinho, porque ele suja, né? Levou agora, ano passado a gente fez uma limpeza, até pedi ajuda aqui da Alblast para me indicar o que fazer, e foi feito, ele limpou e tá direitinho. 10 anos depois, ele já estava um pouco encardido. Então, aqui é a fabricação em Barbacena, que eu acompanhei mais para montar esse manual de aplicação do ladrilho. Então, eu fui tirando foto, né, porque eles lavam um por um, né, depois impermeabilizam, inclusive na espessura do ladrilho, e depois lá na obra tem que impermeabilizar de novo. Essa primeira impermeabilização é para não grudar a argamassa de assentamento, né? Então, se grudar, você consegue tirar durante a colocação. E aí o ladrilho, que foi todo dentro do container. Aí a gente está vendo a escada já toda forrada, né, com compensado, o piso sendo colocado, né, e a obra caminhando, né, e era assim, todo dia fotografia, todo dia um contato para saber, né, a gente fica preocupado, né. Aqui o manual, escrevi tudo em inglês, né, para eles entenderem. Tinha lá um encarregado português, mas ele fala rápido. Então, assim, eu preferia conversar em inglês do que escutar o português falando, porque eu não entendia nada. Que era tão rápido, às vezes, no telefone, né? Então, eu preferia já mandar tudo escrito em inglês, que resolvia, né, para facilitar. O cliente não fala, ele fala só inglês, ele não fala português, mas a mulher é brasileira, quando ela estava presente, facilitava um pouco, né, esse contato, né? Aqui as escolhas, né, dos acabamentos, eu queria puxar para esse de baixo aqui, nesse ladrilho meio verde, essas ondinhas verdes, né?
mas acabou ficando de cima com preto e branco, né? Aqui a gente vê o 3D da escada, a gente estudando. Essa adega ficou muito legal, ela é toda de vidro, os montantes de vidro, e eu pus uns tubinhos de aço inox, onde você vê o rótulo da garrafa. Então, ela é vista dos dois lados, tem garrafa para os dois lados aqui. Aí o detalhamento da adega, né? Toda essa adega foi no container, desde a tora da madeira, do tampo, né? do bar, até todas as madeiras que vão revestir, que é a montagem da adega. Ali a gente está vendo a adega sendo montada, as portas que já foram prontinhas, né? E aqui, ó, do lado esquerdo, embaixo, deu esse problema na hora de encaixar uma madeira na outra. Aí eles mandam o problema para mim, né? Mandaram essa foto na hora, né? E eu tive que resolver. Ainda bem que tinha mais um pedaço da madeira, que não sei se dá para ver, vou ver se eu dou um zoom aqui. A gente fez uma emenda aqui, né? Que aí deu certo. A parte mais espessa com a parte mais fina, né? Mas eles quase me matam, né? De susto, porque não estava dando certo, tinha que resolver de outra maneira, mas graças a Deus deu certo aí no final. A madeira, assim, contadinha, tudo certinho para cada local, né? Dá muito trabalho, né? Porque você não pode ir na obra, você está aqui, né? Então você tem que estar acompanhando, mas é possível, né? No final você vê que é possível desenhar aqui no Brasil e executar na Itália alguma coisa e construir em Londres, né? Então é bem bacana, né? Esse processo. Fico até feliz de estar contando para vocês assim que essa experiência, né? Aqui o hall dos banheiros, também esse lustre da Elisate a gente comprou aqui. Na época só vendia lá só com ela mesmo, né? A gente comprou e mandou essa escultura de papier-mâché também, e a madeira com a policromia de demolição, e a gente pôs um espelho. Então isso é quando você chega para o hall dos banheiros. Aí tem uma porta falsa que dá para a cozinha e para os vestiários de funcionários, mas eles não entram por aqui. Isso é uma porta de emergência que precisou ter, né, para ligando esses ambientes à escada, né? Então esse hall ficou bem bacana. Aqui a gente está vendo umas fotos, né, da adega do bar. Aqui no fundo a churrasqueira, né, que eu fiz um corredor ali para os garçons passarem com a carne, né, do rodízio, e depois tem essas mesas que foram no container também. Aí a gente decidiu as cadeirinhas no tom de branco e de preto para combinar com o piso. Essas, graças a Deus, um pouco mais confortável que as do O2 lá em Londres, né? Aqui a churrasqueira também, tudo montado no detalhamento, né? Tanto a cozinha quanto a churrasqueira aqui, né? E aqui, olha só, as inglesas achando que são brasileiras na inauguração, né? Então, teve samba, teve bateria, né? E pessoal dançando, né? Muito engraçada essa foto aqui, vou até crescer um pouco, para vocês verem. Deixa eu ver. Olha só, né? Foi assim a inauguração, a bandeira do Brasil, e maior festa, né? Com bateria, né? E inauguraram o rodízio, né? E é uma festa, porque o inglês, se não for restaurante muito caro, a comida lá não é muito boa, né? Então eles ficam doidos, né? Porque aí você pode comer o que você quiser, o tempo que você quiser, por um preço único, né? Então é uma festa, né? Esse tipo. O primeiro restaurante que eles montaram em Londres foi o primeiro rodízio de Londres. Dava fila no quarteirão, era em Notting Hill, o rodízio 1 que eles montaram. Diz que dava fila no quarteirão para poder entrar no final de semana, né? Então, ali atrás, ó, vocês estão vendo, que eu não pus nenhuma foto, uma cerâmica do norte do Brasil que foi no container também. É uma cerâmica rústica de barro, né, que a gente fez aquele painel ali atrás. Bom, depois do rodízio de Birmingham, né, aí já em 2013, 2011, 2013, 2 anos depois,
me chamam de novo para fazer Madeleine. A Madeleine era um café, né? Mas tinha que ser um café para usar louça inglesa, Paulo, tudo de perdão, acho prata. que ficou um pouquinho no Zoom, porque a gente não está lendo o título. Deixa eu ver se sou só Oi? eu aqui. Acho que está no Zoom. Ou não? Não, não, tá. Voltou, voltou. Voltar? Não, não, pode ir, é porque estava. Pode ir. Estava no Zoom. Pode continuar, pode continuar. Pode. Bom, aqui é o café, né, que 2 anos depois a gente fez, em 2013. Né, o Madeleine, ela queria louça inglesa, tudo de prata, né, uma coisa mais chique, para combinar com Londres. Né? Então, a gente fez esses visores aqui, parecendo um navio, que dá para a cozinha, porque algumas coisas eram preparadas lá dentro. Né? Então, tinha esse visor para poder enxergar lá dentro. Né? Essa madeira, nesse caso, foi um pouco diferente. Não mandamos nada daqui, foi tudo de lá. Essa madeira mais clara, né? As madeiras lá são bem mais claras. Né? E aqui a chapa de aço cortem, né, que a gente usou, que lá tinha também, as luminárias são de lá. Tá? Então, a gente foi escolhendo e trabalhando só com os materiais lá de Birmingham e de Londres. Né? Aí são os detalhes, a louça inglesa, a prata, né? Assim, bem chique, ao mesmo tempo a gente pôs lá essas frutas, essas coisas no cantinho, mas o piso também foi de lá, nada foi daqui do Brasil. E depois, 2013 também, como é que fala? Sanduicheria, né? Bun and Ball. É uma loja de sanduíche, só que não deu certo. Funcionou 1 ano e pouco, porque o inglês não é igual ao americano, né? Apesar do sanduíche ser uma delícia, né? Mas não funciona na Inglaterra, a loja de sanduíche. Né? Então, o que a gente fez? Como isso está colado no rodízio, aí a gente abriu uma porta e emendamos essa parte para o rodízio, e hoje acontece nesse espaço um rodízio de massas. Né? Então, tem um italiano lá que fica fazendo massas e é rodízio, mas tudo ligado ao rodízio de carne. Né? Então, acabou que não perdeu a loja, né? Continuou. Aí é esse espaço, essa parede aí do fundo, que a gente fez a abertura, porque divide com o rodízio, né? A chapa de aço galvanizado, dos pilares, também os materiais de lá. Né? Não foi nada do Brasil nesse caso aí. Aqui, olha, interessante que a gente fizemos Madeleine e o Banembol junto. Aí a gente tem dois vestiários, 2 banheiros, perdão, que é usado dos 2 lados. Então, essa porta aqui é de ligação para Madeleine, para o pessoal de lá usar o banheiro de cá. Né? E continua assim, porque aqui virou o rodízio de massa. Né? Bom, aí, esse outro exemplo, né, que aqui já misturou arquitetura com interiores. Né? Vocês estão vendo aqui uma casa vitoriana, né, época da Rainha Vitória. Até estudei sobre isso, 1837 a 1901. Né? E essa casa, mais ou menos de 1885, né? Numa época de paz na Inglaterra, que as pessoas estavam enriquecendo. Então, foram várias construções para a classe média. Né? E a Inglaterra desenvolveu muito. Né? E você imagina uma casa de 1837, vou falar o valor, compraram por 4 milhões de libras, né? Se você multiplicar aí por 7, para você saber em reais. Né? E depois, com a reforma, praticamente nós desmontamos a casa, crescemos um pouco, recuperamos tudo e gastaram mais 3 milhões de libras. Né? Uma coisa assim que a gente não consegue saber o que é isso. Né? Para eles, são 3 milhões de libras, é uma coisa de 3 milhões de reais. Só que quando transforma, você multiplica por 7, vira 21 milhões para reformar a casa. É uma loucura. É um bairro tradicional, Chiswick, né? Bem próximo do centro de Londres. Né? É um bairro de judeus, né? Você sempre vê o pessoal passando lá. E ele saiu desse mesmo bairro, uma casa menor, para essa casa. A casa menor
nessa altura, a gente já ficava com eles, né, hospedado na casa, né, porque antes era no hotel. Aí a gente já ficou mais amigo, aí já fica na casa. Então, na Casa Velha, para sair da Casa Velha, eu estava lá, na época da mudança, para fazer a medição dessa. Essa realmente precisava medir, porque não é uma construção nova, né? Muito antiga. Então, tinha algumas coisas que parecia que estava até entortando já, tinha que tirar a medida. E a gente foi, né, para fazer essa medição, mas participamos da saída da outra casa, eles convidam os vizinhos para despedir, apresentar o novo morador da outra casa, né? Quando chegamos aqui, a moradora fez festa para receber eles também, entregar a casa, né? Não gostei muito dela, não. Saiu a casa, assim, parecia que tinha que demolir tudo mesmo e reformar. Eles tiveram que sair da casa quando começou a obra, mas antes da obra eles ficaram, né? Enquanto acontecia o projeto, etc, etc, tinha que mudar só o carpete para tirar aquele cheiro que tinha na casa. Trocaram o carpete com a gente lá, né? É uma casa bem original, tinha um banheiro bom, um banheiro lá em cima no telhado, que não tinha chuveiro, só uma banheirinha. Eu tinha que entrar abaixando a cabeça e um vaso sanitário, que era o lavabo lá embaixo, com uma piazinha. Então, imagina, uma casa boa, grande, mas geminada, né? São duas casas aqui que vocês estão vendo. Tem uma simetria, né, nas duas casas. Aí, o que aconteceu? Eu tive que desenhar à mão. Eu falo, aí eu dou graças a Deus da época que eu formei, né, que a gente fazia muito croquis. Então, eu falei, a única maneira, não tinha um documento dessa casa, não tinha nada. Então, eu tive que sentar e fazer o croquis olhando para a casa para tirar as medidas e anotar, né? Inclusive, o tamanhozinho do tijolo, a junta do tijolo, eu contava os tijolinhos para conferir aqui com o desenho, para fazer o desenho para começar a projetar, porque eu não tinha nada. Então, aí foi o desenho, a vista frontal, né? Que a gente fez a medição, a vista posterior, né? Que dá para o jardim. Aqui o portão, né? A medição do portão, as janelas, todas as janelas, né? Porque algumas tinham que ser reformadas, refeitas. Então eu precisava e manter o mesmo desenho, não podia trocar, né? E lá é um problema, porque é diferente daqui. Para você aprovar um projeto no cônsul, que eles chamam, né? O que acontece? Os vizinhos têm que aprovar, tanto de um lado quanto do outro. Então, foram 42 reclamações de uma vizinha chata do lado esquerdo. A outra é melhorzinha, mas foram 42 reclamações. E a maioria eles não tinham razão nenhuma. Aí parava a obra, mandava parar a obra para descobrir qual era o problema. Aí ficava a obra parada. Então, levou muito tempo, né? E por causa dessa chateação. A princípio eu estava achando legal, mas quando eu vi era implicância, né? Porque tinha as normas, eles reclamavam sem olhar as normas, né? Então eu tinha as normas, podia crescer 1,5 m, podia fazer isso, eu tive que seguir isso, né? Para conseguir. E aí a escada original, ela era meio torta, estava péssima a situação. E a gente quis mudar ela de lugar para ela encostar toda na parede lateral para poder abrir uma iluminação, que foi o vitral que a gente fez, né, que podia ter essa interferência. Então, foi feita a medição da escada, do guarda-corpo, que eu falei, na hora da demolição, tem que ter as informações, né, para poder recuperar. Aqui é uma foto da casa para mostrar a bagunça ali da troca do carpete. Vocês estão vendo um lixo ali, a gente dentro da casa com esse lixo aí na porta, mas pelo menos o carpete ficou limpinho e tinha que dividir, tinham vários quartos, mas o banheiro funcional era um só, né? Então e essa magnólia linda, que é essa árvore toda florida, né? Ficou uma guerra, não podia tirar a magnólia aí para estacionar os veículos, né? Acabou no final, pôs a magnólia lá no jardim do fundo e ela resistiu e foi para lá, né? A gente teve que tirar ela daí, que foi um novo portão, uma nova entrada, a gente mudou um pouco.
Aqui a vista dos fundos, que tem um jardim enorme nos fundos, né? E ali a gente vê que já foi uma pequena ampliação, essa porta aqui do lado esquerdo, né? Que é a área de serviço, depois um telhadinho lá que era a cozinha, que fizeram essa parte nova aqui, né? Então, a legislação partia disso, né? Tantos metros para frente pode ter abertura, o glass roof, que é a abertura no teto de vidro, também tinha normas, porque o vizinho não podia enxergar lá dentro, e muito complicado. E a vizinha, essa vizinha colada, que foi a mais complicada. Essa outra tem um corredor aqui, né? E uma circulação, então ela ficou mais tranquila. Aqui o jardim, como era, né? Nos fundos, tá? Olha o comprimento dele, né? E essas árvores. Aí meu cliente falou, agora eu vou plantar um monte de árvore para cair bastante folha na vizinha que reclamou 42 vezes. Falei, vamos fazer isso, né? Aqui é a casa original, né? A gente está vendo o banheiro lá, imagina, olha, em cima do banheiro, o chuveiro, e essa sanfona aqui é o box. Você puxa para tomar banho. Ali, a mudança, né? Da outra casa, meio bagunçado, e o carpete novinho. Graças a Deus, pelo menos o carpete estava novo para poder habitar, né, a casa. Aí a cozinha, como era, bem pequena, né? E ali a portinha para a área de serviço. A escada, como era, né? Estava bem torta, né? Os espelhos. O inglês é interessante nessas casas. Parece que ele economiza o máximo com dimensão de escada. Então, os espelhos, eles são bem mais altos, podem ser bem mais altos, né? E todas as escadas apertadinhas, né? E é assim em todas as casas, a maioria, né? Dessas casas de mais para a classe média lá. Aqui é uma escadinha descendo para o basement, né, no subsolo. O basement tinha só 30 metros, a gente cresceu, hoje tem 250 metros. E interessante que a gente... eu esqueci de falar dos meninos, dos arquitetos do Sérgio, do Rogério, do Lucas, Sérgio Barbieri, o Lucas que me ajudaram, né? São dois arquitetos do Isabella Hendricks também, que me ajudaram nisso. E o Sérgio hoje brincou, falou, isso aí parece uma casa de terror, desses filmes de terror americano. E realmente era assim a casa, né? E a gente deu uma transformada, né? Depois do levantamento, foram feitos os desenhos no AutoCAD, né? E impressionante, né? A gente teve que tirar todas as medidas para conseguir esse desenho. Então, deu muito trabalho. Aqui, ó, só para vocês verem como era esse andar, né? Esse andar aqui com a cozinha pequena e a área de serviço, né? Era só isso que tinha nesse ground floor, né? Nesse primeiro andar. Depois, aqui, aquele banheiro horroroso que vocês viram, um pequeno lavabo, né? Esses quartos. Esse quarto aqui no primeiro andar, a gente tirou essa parede. Aqui ficou o banheiro de casal e aqui a gente emendou tudo, é a suíte, aqui virou closet, e aqui o quarto de casal, dando para o jardim dos fundos. Então, é cheio de níveis, né? Você chega nesse quarto, sobe mais um pouquinho para chegar no outro nível, continua subindo. Então, você tem quartos em níveis diferentes essa residência. Aí os cortes, né? Aí a gente já estava entendendo como é que eram as lajes, né? Tinham tipos diferentes de laje. Aqui a gente consegue ver, né? Aqui tudo de madeira, olha. A laje de madeira com forro embaixo, forro em cima, né? Em alguns locais, na parte nova, já é uma laje de concreto, onde é a cozinha e a área de serviço, né? Mas o restante da casa todo em madeira. Vocês não acreditam, isso tudo foi desmontado para fazer tudo novinho, né? Porque não tinha cabimento reformar tudo, mantendo essas madeiras antigas, né? Então, tiramos todas as telhas, consertamos o engradamento da cobertura. Aí tivemos que fazer uma nova cobertura, porque Londres chove muito e não podia chover dentro da casa. Então, vocês vão ver uma foto, né, de uma cobertura em cima da casa para proteger durante a obra. Aqui a planta de cobertura. Então, a gente desenvolveu o projeto,
no levantamento, né? Como estava a casa, né? A casa de 4 milhões de libras, né, Josana? Aí aqui, vocês estão vendo o basement, né? Com layout ali em cima. E essa marquinha que eu fiz era o que tinha do subsolo. E aí a gente cresceu esse tantão, né? Que a gente fez uma suíte de hóspedes com banheiro, que aqui em cima dá para ver melhor, suíte de hóspede com banheiro, um home cinema, aqui a escada descendo, toda novinha, né? Acompanhando a escada que a gente fez toda nova da casa. Aí você tem aqui o lavabo, o home cinema, um grande salão com adega. E aqui, dessa parte para cá, que ficou sem terminar por causa da pandemia, o que a gente vai fazer agora, que é o escritório, o salão de beleza da cliente, está aqui do lado, e aqui é uma abertura para dar ventilação para esses lugares, né? E tem uma hidromassagem aqui também, que era para ficar aberto, mas cai folha do vizinho aqui, aí tivemos que fazer uma cobertura de vidro, que é retrátil, mas para ficar fechado, para não ficar sujando lá embaixo. Sala de ginástica, sauna e um pequeno vestiário. E olha onde foi parar a lavanderia. A lavanderia lá é totalmente diferente. É um quartinho com as máquinas. Aí põe a coisa lá, não põe para secar lá fora, não existe essas coisas. É bem prático. E não precisa estar perto da cozinha, é interessante. Foi parar lá do lado da sala de ginástica, a lavanderia. E isso tudo a gente cresceu. Cresceu como? Seguramos a casa. Tem um aparelhinho que eles colocam, porque não pode mexer 1 milímetro, porque tem um vizinho colado aqui. Então, na hora que eles iam escavar aqui por baixo, né, não podia mexer no vizinho, porque senão podia dar um problema maior, né? E foi tudo escorado, né, para conseguir fazer isso. Vocês vão ver nas fotos, né? E no ground floor, o primeiro andar, né, das salas, a gente cresceu, e essa parte que está em branco aqui, né? Fizemos uma sala de TV e aumentamos a cozinha aqui nesse espaço, né, com uma copa que está aqui do lado, usando o espaço já existente, esse layout, mais ou menos, né, que algumas coisas mudaram, né, durante a execução. Vamos fazer agora o detalhamento dessa churrasqueira, que ficou faltando, na área externa, aqui, isso tudo é área externa, né? E aqui é o vazio com a hidromassagem. E os outros pavimentos, né? Aqui em cima a gente vê a ligação dos 2 quartos para virar o quarto, a suíte, o banheiro, né? O outro quarto de hóspedes, aí viraram 8 banheiros na casa, de 1 passaram para 8, né? E melhorou, né? Em relação ao banheiro, melhorou. Aqui os quartos já é bem no telhado, esses 2 quartos, e a gente conseguiu fazer 2 banheiros dentro do telhado, literalmente, né? O pé direito baixo, o telhado inclinado. Eu pus umas fotos aqui para vocês verem. A gente entrou dentro do telhado aqui para fazer esse banheiro de cá e esse outro, né? Para conseguir transformar em suíte esses 2 quartos, que são do último pavimento lá em cima. Aqui o corte, né? Aí já mostrando a modificação, a ampliação do basement com a laje, né? Aqui entrou um steel deck, né? Uma laje nova. Essas de madeira foram restauradas, na verdade demolidas e reconstruídas, continuaram de madeira, tá? Aqui já foi um outro tipo de laje, então tem vários sistemas construtivos aqui, né? Aqui já a laje com arrimo, tá? E aqui os cortes, né? Então 1, 2, 3, 4 pavimentos, né? Sem elevador e uma escada enorme. Aqui as fachadas, né? Depois daquele croquis, né, que a gente fez com as medidas, deu para desenhar exatamente. E o 3D, né, com a proposta Sérgio Barbieri, né, que fez o 3D aqui no escritório, e ficou bem real, né? Até a Magnólia está ali, ele pôs a Magnólia no lugar, e foi a nossa primeira proposta, né? Aqui é um vazio nesse lado esquerdo, né, para ventilar o quarto de hóspedes lá embaixo, porque quarto de hóspedes precisa ter janela para fora. Banheiro não precisa, né? Mas quarto precisa. Então, a gente jogou o quarto aqui
para ter essa ventilação aqui de cima. Só que esse guarda-corpo de vidro, a vizinha implicou que não podia ter guarda-corpo. Agora imagina um guarda-corpo transparente. Por enquanto não colocaram, não. Aqui a casa com ampliação. A nossa primeira ideia, né, era o vazio desse lado, né? Tem umas outras fotos aqui que a gente trabalhou, né, com vazio aqui embaixo. E depois houve uma modificação, porque ele queria sair do quarto de TV e já entrar pelo jardim. Então, esse buraco teve que ir para o lado de lá, não pôde ficar aqui mais. Né? Aí a gente teve que mudar um pouco o anteprojeto, né? Que a primeira ideia era essa aqui, descendo para a sala lá de baixo. Aqui eu usei tijolinho para conversar com a fachada, mas eles mandaram tirar porque já estavam enjoados de tijolinho, porque lá todas as casas são de tijolinho nesse bairro, né? Então, tiramos o tijolinho daqui. Mas mudamos o projeto, né? Porque aqui nessa sala de TV teria que caminhar e ir para o jardim, não podia ter esse buraco. A princípio, resolvemos fazer um piso de vidro, mas depois a gente ficou meio com medo, porque dá uma sensação ruim. Então, o que foi possível foi mudar de lugar, né? Então, agora vocês estão vendo como em outro lugar o buraco, não mais em frente à sala de TV. E aqui a churrasqueira, que a gente está detalhando, né, que é essa aqui da área externa. Ele quer um forno para pizza também. Né? E aqui a ampliação que a gente fez com a casa lá no fundo. Tá? Nesse andar foi pouco, o que era permitido era pouco. Né? Então, a gente conseguiu crescer menos aqui. Mas no subsolo você podia crescer embaixo do jardim inteiro. Mas aí a gente cresceu lá 200 metros, 250 metros, mais ou menos. Depois, o que aconteceu? A ida aqui na Itália, para conhecer as fábricas de neolite, ariosteia, porcelanato, tudo que era novidade, né, que são peças grandes, de 3 metros por 1,5 metro, para a gente usar nos banheiros. Né? E me impressionou muito essa fábrica aqui em cima, porque tinha uma pessoa tomando conta e a fábrica funciona 24 horas, só com robô. Esse carrinho fica andando sozinho, você tem que sair até de perto dele, senão ele pode vir em cima. E uma pessoa vigiando tudo e a fábrica funcionando 24 horas, né? Com esses materiais aqui que a gente está vendo, que imitam um mármore, né? Uma resina, e bem bacana, né? Pena que, por causa do preço do euro, a gente não está podendo especificar isso aqui, porque os mais baratos são R$ 2.500 um metro. Então, é uma loucura. Que fica lindo, fica você pegar de piso a teto, né? Inteiro, sem junta, né? No banheiro, cozinha. É uma maravilha. E o recorte de bojo. Né? Então, a gente visitou essa fábrica na Itália, visitamos fábrica de portas, porque as portas seriam compradas ou feitas na Itália. Então, a gente foi nessa fábrica de porta pronta. Depois eu acabei desenhando, os italianos lá em Bolonha fizeram as portas que eu desenhei para mandar para Londres. Aqui visitamos essa cozinha e eles compraram a cozinha aqui. Né? Então, eu fiz um detalhamento, né, da cozinha e deu tudo certo. A montagem em Londres, a cozinha fabricada na Itália. Né? Aqui é perto de Bolonha, onde aí são os italianos. Né? São todos os italianos aí, que executaram a escada, executaram quase tudo que eles fazem nos restaurantes. Né? Aqui embaixo é a cidade, aqui embaixo é o escritório deles. Né? E é muito bom visitá-los, porque eles compram assim, um monte de sorvete italiano e põem lá para a gente. Então, isso vale a pena. Né? Aqui o estrutural da casa, né? A gente recebeu o estrutural para compatibilizar, para tudo dar certinho, né? na reforma. Que mais? A planta estrutural também. E aqui a escada, que a gente desenhou, né? Porque ela seria demolida e construída de novo. Né? Então, a gente mudou um pouco o guarda-corpo, mas a gente manteve o estilo. Né? Então, isso foi para a Itália para poder ser fabricada a escada nova. Né? Isso aqui é o 3D que a gente fez para acompanhar os desenhos, né? E a escada chegando lá no basement, né? E com o armário, aí o Lucas desenhou esse armário aí para ser executado na Itália, embaixo da escada.
E aqui vocês estão vendo a escada lá na Itália, montada lá na Itália, e que depois foi transportada para Londres e encaixada lá na casa. Então, eles montam mesmo, né? Sobem para testar, né? Então, ela é toda feita em compensado, né? E ali vocês estão vendo uma foto da Casa Mal Assombrada, onde tiraram a escada, né? Vocês estão vendo a marcação da escada antiga, que foi retirada para entrar a escada nova. Basicamente, ficaram só as paredes da casa, foi tudo restaurado. Na verdade, tinha que ser assim, porque não dá, é o que eu falo às vezes com o cliente. Aproveitar o existente, só ampliar, joga tudo no chão, faz tudo de novo, porque senão você vai ter uma casa com 2 anos de construção, um muito antigo e um novo. Aí o antigo começa a dar problema. E eles vêm assim, achando que eles vão economizar muito de manter a parte já existente. E, às vezes é tão antiga que não vale a pena, né? Se não for nada, se não tiver tombamento, lógico, né? É preferível construir do zero, né? Do que ficar reformando alguma coisa, né? Então, aí a gente tem a escada, né? Aí o Marco italiano testando, né? Descendo a escada lá na Itália para depois mandar a escada para Londres. E aí a escada pronta, olha como ficou bonita, né? Esse lustre. Aí fomos numa loja lá em Londres para escolher esse lustre e depois eu fiz um desenho, o Sérgio me ajudou a fazer o desenho, porque eu queria que ele fosse descendo, em cada lugar da escada você fosse vendo o lustre, senão ele ia ficar lá em cima, é tão alto isso daí, né? E aqui o vitral que a gente desenhou também, tem algumas imagens com vitral, né? Eles erraram um pouquinho aqui o desenho, ainda tentei modificar para melhorar, mas no fundo ficou bonito, porque a gente empurrou a escada para a parede da divisa, conseguimos colocar o vitral e ele ilumina a escada, né? Então já está aparecendo outro lugar aqui, né? Aí começamos, detalhamento de todas as esquadrias para ser feito na Itália, tudo detalhado. Aqui o home cinema, né? Aí já com as poltronas, as fotos, a gente pôs um grande sofá lá no fundo, cheio de almofada, e aqui as poltronas na frente, né? Com a iluminação, o tratamento acústico. Ficou bem bacana, mas não conheço ainda pronto. Espero poder ir um dia para ver. Aqui a cozinha, né? Que a gente fez essa elevação aqui com todos os catálogos, né? Daquela cozinha que a gente visitou em Bolonha, e para eles executarem, né? Então a gente foi montando com o cliente, seguindo a padronização, né? E deu tudo certo. Aí acabamos que a gente emendou a copa e cozinha, porque lá é tudo assim, né? Copa, cozinha, sala de TV, tem que estar tudo junto, né? É tradição lá. Aí aqui na parte, aqui é o 3D, né? Que a gente fez da cozinha, né? Com aquela diagramação, né, do que tem pronto. Aqui é a foto da montagem da cozinha, eu fui acompanhando aqui, né, eles montando, mandando foto e a gente vendo, né? Então, cada montagem era uma alegria, né? Porque menos uma coisa. Aqui o armário de sapato, né, que sobrou um cantinho no projeto, porque tivemos que encaixar o lavabo aonde era o grande armário que eles colocam casacos e sapatos, né? Que eles chegam, tem essa tradição de tirar o sapato. Agora, aqui no meu prédio, está tendo isso também por causa da pandemia. Aí no hall é cheio de sapato. E aqui, para colocar o casaco, porque como a casa é toda aquecida, você sai lá fora com um casaco muito grande, chega aqui e tira o casaco. Então, a gente detalhou esse armário, que aí eu já não sei o que é 3D. O 3D é o de baixo e o de cima é a foto dele pronto, que do lado da porta, que a gente também escolheu uma cor diferente para a porta. Aqui só para vocês verem o que aconteceu na obra, né? Esse buraco do basement, né, que foi feito, tudo escorado da parte existente, né? Até as janelas, para que não fizeram lá uma escora nas janelas, né? E foram trocando, né? Então a casa ela estava muito feia, e a gente está vendo as escoras. Aqui, a construção da laje,
na parte do basement que foi desaterrado, porque o nível era aqui em cima. Vocês estão vendo aí a gradinha da divisa de madeira, né? Que era o nível. Isso tudo foi escavado para crescer, né? O basement. Né? Então, aqui a obra acontecendo. Aqui, de novo, uma foto, né? Da preparação para a laje. Aqui mostrando de novo que a escada, a demolição da escada. E essa foto até assusta, né? A bagunça que ficou, né? Vocês estão vendo que a casa ficou oca por dentro, né? Porque foi tudo refeito, né? Maioria das janelas foram trocadas, as lajes refeitas, né? Aqui vocês estão vendo um pedaço da laje embaixo do lado esquerdo, né? Que vocês estão vendo que é madeira, né? Então um sistema construtivo lá nessa época, né? Aqui já a construção da laje ali, né? E a gente já vendo assim um espaço mais limpo, né? O buraco ficou do lado esquerdo para a hidromassagem lá embaixo e aqui a continuidade da sala de TV que ele queria, né? Juntamente com a cozinha. Aqui vocês estão vendo no basement o aquecimento do piso, né? Todos os pisos são aquecidos. Né? Aqui a gente está vendo uma foto do buraco, que vai ter outra escada aqui, né? Já tem outra escada, porque a norma pede 2 saídas de emergência, a escada lá, que principal, e essa outra externa, saindo para o lado externo. Tinha que ter essa escada pela norma. Né? Aqui vocês estão vendo a foto da casa com outra cobertura, né? Que embaixo dá para ver o telhado. Tiveram que fazer uma nova cobertura protegendo a casa, para poder tirar as telhas e mudar o engradamento. Né? Então, a gente está vendo aí o engradamento de 1885, que foi destelhado com a cobertura nova de proteção. E aí a obra já acontecendo, aqui é um dos banheiros, está sem o piso dele aí, que é o glass roof, né? As janelas inclinadas no telhado, que abre, fecha, ilumina e ventila, mas abre pouquinho só, que lá é por causa do frio. Né? Ali é a restauração dos tijolinhos, a fachada, nessa outra foto. Olha o que virou a casa, né? Virou um grande vazio lá dentro. Né? Aí a escada lá da Itália chegou para ser encaixada aqui. Né? E aqui a nova laje para parte do ground floor que a gente cresceu. Né? E eles já estavam construindo essa nova parte aqui. Então, aqui ó, mudaram todo o gradil, do lado da vizinha chata, aqui, tudo novinho. Aqui já a construção, vocês estão vendo que voltou para essa laje de madeira, o peso era menor. O tijolinho lá no fundo, todo restaurado, bem diferente da vizinha, né? Que estava mais vermelho. Né? Aqui a obra acontecendo já. Lá dentro, olha a escada toda pronta, já encaixada. Aqui já o ground floor, né? A cozinha nova. Aqui o vitral, os banheiros, né? Com aqueles materiais que eu falei, que vocês viram. Aqui tiraram foto da moldura, para pôr a nova moldura na sala. Aí mandavam para a gente aprovar. Né? Então, era esse detalhamento e a decoração tem sido mais tranquilo. Então, aí são os banheiros sendo revestidos, o piso, né, sendo colocado também. Aqui já as portas novas, de novo a cozinha, a porta de entrada. O vitral, né, um novo vitral que ficou bem bonito ali, são as salas também. A nova escada, né, já toda prontinha, quase. Aqui a cozinha, o crescimento aqui do ground floor. Aqui já é a parte do basement, que começou a ficar pronta, mas nesse escuro aqui no fundo, na primeira foto, já é a parte que a gente paralisou, né? Que não deu para continuar. O banheiro lá com aquele material, né? Que a gente escolheu. Esse é o lavabo, o único banheiro que foi do gosto do cliente, que é iraquiano, né? Meio árabe, né? Aí tem a bancada iluminada com esse material, então ela deixou um banheiro ser do gosto dele. Aqui é a moldura,
rodapé, né? A pintura, a tinta, a gente trouxe o catálogo para escolher, bem tranquilo. Aqui já é um outro vitral que a gente fez na sala de jantar, tá? Isso aí é um outro banheiro de um dos quartos. Aqui, a porta que a gente trocou, eram 2 portas para essa sala, a gente fez uma porta grande, tá? Para entrar nas 2 salas, que a gente demoliu uma parede, aqui vai para a sala de jantar. Eu queria a TV aqui, mas acabou ficando na sala de jantar. E nisso eles conseguiram retornar para casa enquanto a gente fazia a decoração, né? Aí as cadeiras do Sérgio Rodrigues lá na sala de jantar, aí o jardim, paisagismo já pronto, que o detalhamento do piso, né, da entrada, que a gente fez esses desenhos. Aqui na Feira de Milão, ela comprando alguns móveis, que gastou 60 mil euros, né? Pouquinho. Né? Aí os móveis que ela comprou lá na feira tinha desconto, né? Então, aí os materiais que a gente trouxe da escolha do sofá, alguns croquis que eu tinha que fazer rápido para poder resolver o tamanho, né? Aqui o 3D das salas, aqui de novo o 3D, e aqui já fotos, né? Aí foi engraçado, que ela foi mudando o sofá, pondo em várias posições. Essa mesa ela já tinha, mas foi mudando lá para verificar, né, como é que ficaria as melhores posições. E aí chegou no lustre, até o lustre a gente teve que desenhar, aí o Sérgio fez esse desenho aí com as alturas de cada um, né? E aí esse lustre que o Lucas pôs aqui no 3D, e que depois ali já é verdade, né? A gente fez esse círculo, ela mandou o cristal para a gente escolher o tom, acabou ficando só branco mesmo. Aqui é a sala de jantar, a gente pôs um Bulemax ali para ver se ela comprava, mas não adiantou. Não. Aí o 3D, né? E aqui já é uma foto, a única que eu achei correndo, já da sala de jantar. Né? E lá embaixo também, no salão lá de baixo, desenhamos um lustre, né? Ali está o 3D com o lustre, aí o lustre de verdade já pronto, instalado. Aqui a loja de tapetes do iraniano lá em Londres, que é amigo dela, e acabamos que a gente fez o tapete. Mas o que aconteceu? É uma seda de bambu que dá um brilho muito bonito, e eu tive que ir numa loja aqui em Belo Horizonte que não tinha esse catálogo, teve que pedir de São Paulo, porque é um catálogo muito grande e caro, né? E é uma novidade, era uma novidade a seda de bambu, e eu tive que ficar escolhendo as coisas. Coloquei até um relógio dourado aqui para ver o pé do sofá, que era dourado, e escolhendo os tons do tapete. Né? Aí você não acredita. O tapete feito lá no Irã, ele manda, o iraniano lá, amigo dela, mandou as fotos do tapete sendo executado lá no Irã. Né? Aí dá até dó. Né? Eu mostro isso na aula de ergonomia, por causa da posição. Eles ganham pouco, né? E ficam nessa posição terrível. Né? Aí já o tapete pronto, e a foto com o tapete na sala já, né? Que a gente escolheu aqui na loja, aí foi feito no Irã e está agora em Londres, né? Aí o jardim, o paisagismo, para terminar, já mostrando o jardim aqui, o paisagismo pronto, e uma festa que ela deu para uma inauguração pequena, aí enfeitou lá o jardim, né? E recebeu algumas pessoas. Então, bom, Rosana, espero que vocês tenham gostado, né, de ver esse caminho aí desses projetos. E estou aqui às ordens. Não, Paulo, belíssimo. Muito obrigada. Encantada. Oi? Encantada, Paulo. Belíssimo o seu trabalho, né? Impressionante, né? O trabalho, né? Poder ver seu trabalho, seus desenhos, a medição, né? Os croquis. Esse processo todo, as viagens, né, Paulo? É muita história, é muito. Como diz muito meu pai, você só entende de arquitetura, mais nada você sabe. Né? É verdade. Não, Ele brinca, você não sabe nem trocar um pneu. Eu falei, Ô, Paulo, mas eu fiquei pensando assim, e é uma questão, né? Porque o que a gente percebe desde o início é que, além, né, de entender, né, da arquitetura, dos interiores, do design, você dá conta também desse diálogo entre culturas, né? Assim, que é impressionante, né? Assim, pensar que você está trabalhando fora do Brasil, na Inglaterra,
e criando um espaço que vai ser experienciado pelo pessoal de lá, né? Mas, ao mesmo tempo, atendendo o gosto dos clientes, né? E É aí interessante que teve um dia que eu tive coragem e perguntei para ele por que que eu sou o seu arquiteto, se você, depois que eu soube do dinheiro que ele pagou para comprar a casa, né, você pode contratar qualquer arquiteto inglês, né? Por que que eu sou o seu arquiteto? Ele respondeu, porque você sabe ouvir. E realmente tem que ter muita paciência, né? E o inglês não é assim. O arquiteto inglês ele define de um jeito, não pode ficar mudando muito, não. É aquilo e ponto. Se você aprova, se você precisar dar um telefonema depois, ele cobra para atender o seu telefonema, né? Então, o cliente é tratado dessa maneira. E a gente aqui no Brasil, a gente é mais relaxado, né? Você vê, ano passado, estava olhando para limpar o piso do restaurante, que estava sujo, né? O arquiteto é eterno, né? Assim, e o inglês é diferente. Então, ele falou, você sabe ouvir. Eu acho que, na verdade, é que eu escuto e deixo algumas coisas que é do gosto da pessoa, né? Eles gostam de dar palpite, né? São detalhistas. Você vê, até o Lúcio tem que ficar desenhando por causa das alturas e etc. Na hora de instalar, me liga qual que é a altura que vai colocar. Então, é bacana, né? Trabalhar para eles assim. E essa aí hoje eu fico tranquilo. Se tiver que fazer outro projeto, é mais fácil, né, Josana? Mas eu acho que é tranquilo para qualquer pessoa, sabe? Dá um medo, dá muito medo no início, né? Mesmo insegurança da gente, né? Mas deu certo, tem dado certo até agora, graças a Deus. Parabéns, Paula. Assim, muitos elogios aqui, né? Muitos parabéns no chat. Achei alguém que comentou aqui que a vizinha reclamou porque ela queria um projeto igual, ela ficou com muita inveja, a fala da Lara. Né? E, né, eu queria abrir para perguntas, né? Se vocês quiserem perguntar, não sei se o microfone está disponível, e se não, eu vou falando para o Paulo. Ele a pergunta é que quanto tempo durou a obra? Eu imagino que seja da casa, Paulo. A pergunta do Alê. A obra pesada durou para um ano, mas até hoje está tendo, né? Faltam algumas coisas para fazer. Agora chegou a cobertura lá da hidromassagem, ainda tem a sala de ginástica, lavanderia, isso tudo ainda está por fazer, né? Que a gente paralisou. E a decoração falta algumas coisas também. Mas a obra em si, pesada, foi durante um ano. Então, foi um ano trabalhando aqui, que não é brincadeira, é muito trabalho, muito Eu mesmo. imagino, Paulo. Eu acho que tem uma gestão sua também, assim, na escolha dos materiais, no acompanhamento, até no embarque dos materiais, como a gente viu, né? Assim, não era assim, ir à fábrica, né? Ver como que é feito, organizar o transporte, né? Nos Na encargos. verdade, isso tudo ficou por conta da gente ser responsável, se sentir responsável, porque a gente não cobrou por esses extras, essas coisas, mas como era material daqui, né, eu tinha que organizar para eles, não tinha saído. E depois já tinha dado o preço do projeto, como é que fica cobrando mais, cobrando? Aí não teve jeito, mas para mim foi uma experiência boa também, né? Ver que da maneira que eu resolvi, montando o manual das coisas, etc., deu tudo certo, né? Então, eu queria passar por isso para ver, né? E talvez se eu cobrasse esse tipo de coisa, talvez se ele falasse não, eu não ia nunca saber se ia dar certo, né? Ou se os problemas que surgiram foi porque eu não estava acompanhando. Então, mas foi bom. Ô, Paulo, duas perguntas aqui, Posso né? perguntar? Pode, Regina, vai lá, pergunta, Regis, por favor. É porque eu não estou conseguindo ver onde é que tem mãozinha para levantar aqui. Olha, meu professor. Mas, Paulo, eu, como sua professora, Adoro. tenho que dizer que eu acho que grande parte do seu sucesso, além dessa questão do ouvir, que eu acho que é fundamental, né, a gente saber ouvir, é essa questão do detalhamento, né? Porque a gente sabe que a construção na Europa, né, ela é uma construção industrializada, que ela é muito mais detalhada, as pessoas passam muito mais tempo fazendo o projeto, porque depois a montagem é muito mais rápida, né? Você vê que o porte dessa obra, e você falou que ela foi feita em um ano, né? É um tempo relativamente muito curto.
Então, eu acho que a gente vê aí no seu trabalho o cuidado com o detalhamento, né? O domínio das técnicas, né? Saber fazer, que eu acho que isso também é muito importante, né? E se não fosse isso, você não teria feito esse sucesso todo, né? Eu acho que isso é muito da competência sua mesmo, e é o que a gente, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que é raro, né, fazer detalhamento, principalmente aqui no Brasil, né? No exterior, a gente ainda faz muito, porque a remuneração é muito diferente e o sistema construtivo também é diferente, mas aqui no Brasil, infelizmente, os arquitetos, cada dia que passam, estão detalhando menos, né? E é uma pena, porque esse trânsito aí pela marcenaria, serralheria, as montagens, a gente aprende com detalhamento, né? Agora, eu fiquei muito curiosa lá nos 2 restaurantes. A casa é linda, achei super bacana o projeto, e os restaurantes também, mas eu fiquei muito curiosa para saber qual que é o resultado das pessoas, o que elas falam do espaço, se elas conseguem identificar que os materiais são de fora, se eles explicam, se eles falam isso para os frequentadores. Bom, o de Birmingham, né? Todos os dois, né? Assim, desde o brasileiro, o pessoal que frequenta elogia muito, né? Eu tive um cliente que foi goleiro lá em Londres, ele era do Cruzeiro aqui, foi para lá. Eu fiz a casa dele aqui num condomínio, mas ele morou lá há muito tempo. E ele achou do O2 a coisa mais linda, o restaurante mais lindo. Então, assim, quem eu falo, às vezes está indo lá para ver, gosta muito, né? A gente não sabe se está querendo elogiar só. E os ingleses gostam também, porque é um rústico, né? Algo diferente. Lá, assim, quando você vê os restaurantes, parece uma coisa assim, muito enfeitada, parece um parque de diversões, sabe? Aquela coisa que o inglês gosta assim, muito. E entrar com esses materiais, madeira de demolição, né? As abuticáveis ficam sem entender, né? Mas eles gostam do Brasil, é uma coisa interessante, né? Do Guaraná, aí no restaurante serve Guaraná daqui, então é tudo assim, caipirinha, né? Eles acham o máximo, né? Isso faz muito sucesso lá. Eu acho que sim, tanto do Atu, por causa da arena, né? Devido à pandemia, ficou muito parado, né? Mas, nossa, sempre lotado por causa dos shows, o pessoal sai do show e vão para os restaurantes lá do O2. E em Birmingham é uma novidade, não tinha um rodízio assim. E eles estão gostando, tá? Eu sempre pergunto, né? Parece que os restaurantes são meus, mas eu fico querendo saber, né? Tá dando movimento, está funcionando, e até agora é sempre positivo, né? Exceto na pandemia, ficou fechado, né? Fechado, ele ficou muito nervoso durante esse período, né? Que é muita perda, né? E a Inglaterra também saindo da comunidade europeia, piorou um pouquinho assim, em termos de funcionários. Os funcionários todos são portugueses ou brasileiros, né? Então, complicou um pouquinho, né, para o brasileiro, né, até para a gente, né, que podia ficar mais tempo. Eu estava indo com o meu passaporte português, mas agora eu não posso mais ficar muito tempo, né, só 3 meses. Então, também nunca fiquei muito tempo lá, mas tive que ir algumas vezes e está gostando, né? Aí ele resolveu fazer um outro com outro arquiteto lá. E eu gostei muito porque ele pôs o piso de Copacabana ao contrário. Ele mandou fazer o piso com como é que chama? Porcelanato 30-30. Eu falei, não, faz 20-20. 20-20 fica mais caro. Ele fotografou o ladrilho hidráulico, é idêntico, Regina. Só que 30-30, porque não pode pagar mais para ser 20-20 o original, né? Aí, mas ficou idêntico. Aí ele fez um outro restaurante no interior também, né? Um arquiteto está morando, você até conhece, está morando em Portugal. Ele foi fazer o restaurante, aí na hora de colocar o piso, não pôs para formar a onda de Copacabana, pôs tudo para um lado só. Então, aí, quando ele me mandou a foto, eu falei: que isso? Está vendo? Está errado. Faltou detalhamento, né? Assim, eu acho que é o que falta mesmo. Você tem toda a razão que o detalhamento, desde que eu formei,
eu me envolvi com isso, né? Eu acho que talvez por ter estudado desenho industrial, eu gosto muito, né? O detalhe, o desenho, eu gosto. E realmente você tem razão, cada vez menos as pessoas, né, estão fazendo menos detalhe. Mas eu tive bons professores, né, Regina? Então, foi bom. Parabéns, Paulo, muito bacana. Obrigado. Cadê a Josana? Paulo, eu estou aqui, eu estou só vendo se tem mais alguma pergunta. Muitos elogios aqui, trabalhar nesse projeto. O Sérgio Barbieri falando que foi incrível trabalhar nesse projeto. Marisa. É bom que o inglês do Sérgio é melhor do que o meu, então ele ajuda muito. A Marisa está falando essa calma, né? Como que a gente pode encontrar esse ponto de equilíbrio seu para apresentar? A Fernanda Condessa também falando, e a Larissa pergunta qual que é a profissão dos clientes, e o William pergunta que se depois desses projetos, se você teve outros projetos por causa desses lá, né? Não, na verdade, só com eles, né? Até agora só com eles. E ele era, né, aposentou ano passado, fez 65 anos, era piloto, ele foi piloto do Saddam Hussein no Iraque, depois foi para Londres e entrou para a Virgin, né, que ele era piloto internacional, Londres, Nova York, né? E aí parou de pilotar, fizeram uma homenagem bonita, um filme na Virgin, ele virou até sócio lá da companhia aérea. O dono da Virgin é que foi para o espaço agora, né? Subiu. Ele, como piloto, casou com Silvia, que já mora lá há quase 30 anos, né, na Inglaterra, e eles montaram o primeiro rodízio em Notting Hill, e Silvia na cozinha, e ele era o decorador, arquiteto, né? Então, nunca vi coisa tão feia. E o primeiro rodízio, mas funcionava, era esse que eu falava que dava fila, né? E cheguei a medir ele inteiro para reformar, mas não fizemos essa reforma não, até agora. E aí ele é isso, né? Agora aposentou como piloto. E aí, mas tem duas fazendas aqui no Brasil, que já trabalhei nas fazendas deles aqui também, uma de 1836, né, que tem uma jabuticabeira que a princesa Isabel plantou, está lá no livro da fazenda. E então a tendência que ela fala é ficar mais tempo no Brasil. Ela ficou agora presa aqui por causa da pandemia, que não podia voltar, mas ela vem 4 vezes, 5 vezes, porque a família toda é daqui, né? E, então ela quer ficar mais. Agora vamos fazer uma casa nova para ela aqui, para ela poder ficar mais tempo aqui no Brasil, né? Vamos ver se fica, né? Mas é isso. Muito e bom. ela sabe cozinhar, viu? Assim, uma maravilha. Só que agora ela não cozinha assim, só de vez em quando. Mas nos restaurantes, mais não. Mas ela... Outro dia eu levei ela no Chefão, que a gente reformou. Paulo. Peraí, pessoal, não sei se foi eu ou se foi o Paulo. Foi ele, Josana? Foi ele, né? Ele caiu. Ele caiu. Travou. Voltei. Voltou, Paulo. Está de volta. Aí eu levei ela lá no Posto Chefão, que eu reformei também, e ela ficou pegando receita lá. Eu chamei a dona que olha tudo lá, a filha do dono, e pegando receita para levar para Londres, né? Porque lá também tem muito churrasco, né? Eles servem churrasco, o buffet, né? Mas é isso. Nossa, muito bom. Paulo, muito obrigada. Né? O Thiago falando aqui que a meta de vida dele como designer é ter a sua calma. E os detalhes, né? E muitos alunos aqui falando, né, desse seu cuidado, que é impressionante com os detalhes, né? Um detalhamento, trabalho impecável. Obrigado. Paulo, muito obrigada. Vocês têm mais Josana, eu que agradeço. Deu certo, né? Deu certo, foi maravilhoso. A gente devia ter feito isso antes, né, Paulo? Mas que bom que a gente fez agora. Não, agora está pronto. Quando você quiser, você pode dar aula. Não. Quando você voltar, né? Quando você concluir, aí você fala de novo para a gente. A gente tem que tirar umas fotos quando ficar pronto da casa, né? Que é tudo foto mais ou menos. Depois a gente faz um book. E leva a gente, tá, Paulo? E leva a gente. Isso. Você vai medir comigo. Eu vou sim. Paulo, o problema muito é que o Sérgio Barbieri está na frente. Está na frente, não, tudo bem, Sérgio. Pode ir.
Paulo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho Obrigado, maravilhoso. gente. Obrigado pela paciência aí. Muito bom, foi maravilhoso. Não sei se o Aparecido desconecta aqui a gravação. Não sei. Josana,